Então, pessoal, vamos aqui iniciar portanto, nossa temática da sala VIP. Hoje, em especial, nós vamos usar esses slides que eu utilizarei para a apresentação na CEPLAN, né, da Prefeitura de São Luís, que vai ser uma capacitação para a formação de profissionais na área de licitações e contratos, nos períodos dos dias 25 a 29, agora do mês de fevereiro, tá ok? Então, 25, não, 26 a 29. Muito bem, então esse material aqui a gente vai evidentemente focar para a nosso curso, tá? Sem muitas delongas, sem muitos equívocos. Muito bem, aqui traz um pouco o meu histórico de formação, né? E vocês já conhecem, graças a Deus, carrego bastante experiência, né? Carrego bastante atividades e estamos em frente. Muito bem, topografia da Lei 14.133. Isso aqui não é muito interessante para vocês que vão fazer o exame de ordem. Isso aqui não é muito interessante não, mas é importante entendermos basicamente que a estrutura da Lei de Licitações e Contratos Administrativos ela é muito bem organizada. Drasticamente, se você observar, é uma lei didática. Então ela começa com as disposições preliminares, inclusive falando sobre princípios nessa parte portual, definições, né, a questões importantes de governança nas contratações públicas, né, e outros mais pontos. Então aqui ela inicia-se, aliás, a parte de governança está no artigo 11, desculpa, 11 parágrafo único. Então aqui ela inicia definições, inicia essa parte de princípios, expondo, né, esse princípio específico. Então ela traz o âmbito, a abrangência da lei de licitações. Então está muito bem claro aqui nas partes de disposições preliminares. Aqui nas licitações ela vai aprofundar a matéria, né, ela vai trazer mais orientações, mais questões, tá? Então o capítulo 1 trata, o título 1 trata dos princípios, das definições, dos agentes de contratação, né? E outros mais pontos importantes da matéria. Já na parte do título 2, ela vai tratar da fase preparatória, né? Da instrução, portanto, do processo licitatório, vai tratar pontualmente dos critérios de julgamento e outras mais disposições que são impertinentes. Enfim, encerra-se com contratos, a partir de regularidades e disposições gerais. Nas partes de disposições gerais, aqui tem alguns pontos interessantes que nós vamos examinar hoje, tá? Então, só dando continuidade me corrigindo. Nas disposições preliminares, vai tratar sim, aqui sim do âmbito de aplicação da lei, a parte principiológica, a parte das definições, tá? Que está de forma longa no artigo 6º, é um artigo com muita concentração de definições, né? E em si vai evoluindo com a questão dos agentes de contratação, né? E aí ele fala dos autoridades superior, fala portanto das comissões de contratação. Então ele vai desempenhar um papel, portanto, preliminar com as suas disposições. Na para licitações, trata do processo licitatório em si, começando com a fase preparatória, tratando do planejamento, né, com o artigo 11, parágrafo único, portanto, já me corrigindo pela segunda vez. Fala das modalidades de licitação, lembrando que tomada de contas e convite não faz mais parte das modalidades de licitação, e tudo isso vai estar no título 2. Encerra-se com o título 3, com contratos, segue-se com as irregularidades no título 4, e no título 5, que trata sobre as disposições gerais, trata do regime de transição. Né? Vamos ver o artigo 190, 191, que trata muito bem essas questões ligadas a regime de transição. Muito bem, e aqui eu coloquei para vocês, depois eu vou mandar com material único para a sala VIP OAB, de como é que é organizado respectivamente a lei. Tá? Isso aqui é importante entender. Isso aqui para a prova da OAB não é muito interessante, não convém. Mas aqui, pessoal, aqui já interessa para nós. Tá? Bom, em 2023, repito, em 2023, nós tivemos, pessoal, algumas alterações na própria lei de licitações. Primeiro, é que, com o advento da lei 14.770 de 2023, vem a determinar o modo de disputa fechada de licitações de obras e serviços que é específica. Faculta, portanto, a adesão do município à ata de registro de preço licitada por outro ente do mesmo nível federativo. Vem a dispor sobre a execução e liquidação do objeto remanescente de contrato administrativo rescindido. Vai permitir a prestação de garantia na forma de título de capitalização. Segue-se com a promoção quanto à gestão e a aplicação eficiente de recursos oriundos de convênios e contratos de repasse. Então essa parte aqui informativa vai ser, portanto, examinada por nós ao longo do curso, né, com suas devidas proporções. E aí novidade. Então, se é novidade, pessoal, pode cair na prova da OAB, tá? Se é novidade,
pode indiscutivelmente cair na prova do OAB. Então, dando seguimento, vamos tratar agora sobre competência legislativa em matéria de licitações e contratos administrativos e a parte de norma geral. Nós começamos, né, José, na aula passada, falando um pouco mais sobre essas discussões, sobre essas perspectivas, né? Na aula passada, José estava presente, o Adonis também. Aliás, deixa eu colocar aqui, porque o Adonis sempre sai do trabalho um pouquinho mais tarde. Vou colocar aqui o José e o Marcos como co-organizadores, porque o Adonis, ele me falou que ele sempre sai do trabalho um pouquinho depois, e aí vocês, tá? Peço aí para vocês incluir eles, tá? Pessoal, não se preocupe que esse material vai para vocês. Eu só vou tirar essa parte de Prefeitura de São Luís e vou mandar para vocês, tá? Por favor, não se preocupe com isso. Muito bem. Então, aqui, pessoal, já quero muita, viu, José? Muita atenção de vocês, viu? Marcos, presta atenção que tu faltaste lá passada. Bom, aqui eu tenho no 22 a regra da competência privativa da União em legislar sobre uma série de normas. Nós sabemos que no 22, inciso 1, traz que é competência privativa da União legislar sobre direito civil, direito penal, direito processual. Mas aqui você pode perceber que temos uma regra de competência privativa para legislar envolvendo normas gerais. Repito, nós sabemos que, pela leitura do artigo 22 da Constituição, em especial no inciso 1, nós temos lá vários temas, várias matérias que são conhecidas de nós no nosso dia a dia, na militância, no estudo, que envolve competência privativa da União. Então, legislar sobre direito penal é a União, legislar sobre direito civil é a União e é privativo. Na mesma toada, sabemos que o parágrafo único do artigo 22 autoriza que, por meio de lei complementar federal, os estados possam legislar as matérias de competência privativa da União. Ou seja, suponhamos que venha uma lei complementar federal hoje, supervenientemente, autorizando, por exemplo, que os estados venham a legislar de forma, nos limites ali traçados na lei complementar sobre direito civil. Então, nesse sentido pontual, o estado pode trabalhar, por exemplo, sobre direito de família. Supor que ali há uma autorização legal, pública, complementar, de tratar sobre direito de família. Então, diante dessa brecha, né, dessa perspectiva semântica de abertura, é possível. Só que aqui é diferente, pessoal. Aqui tem um ponto interessante. Aqui nós não estamos falando de uma matéria em si. Nós estamos falando assim, de todo um conjunto de regulamento que é chamado de normas gerais. Então, tudo que for de normas gerais em matéria de licitações e contratos, pessoal, é competência privativa da União. Isso não significa dizer que vai se vedar que seja editado normas especiais. Então, o que é privativo da União? Legislar sobre normas gerais e licitações e contratos, em todas as modalidades. Bom, aqui eu fiz um gráfico aqui para vocês, pessoal, de quais são as modalidades de licitação, tá? De quais são as modalidades de licitação. Então, nós sabemos que as modalidades da licitação envolvem pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Bom, o pregão, pessoal, já existia na ordem jurídica, pela Lei 10.450. Contudo, todavia, entretanto, doravante aqui as informações colocadas, não estava na 8666 de 93. Repito, o pregão, pessoal, que inclusive como regra presencial, ele não estava previsto na norma geral de licitações e contratos à época vigente. Não estava. E como é que estava lá na redação? Estava a concorrência, estava a tomada de preço, estava o convite, estava o concurso, estava o leilão. Então não estava, pessoal, o pregão. Então o pregão ele existia em razão de uma outra normatividade jurídica, mas não em razão da 8666 de 93. Tá? Existia em razão de uma outra normatividade. Então, a partir da Lei 14.233 de 2021, tá? A partir dessa normatividade jurídica, a partir desse momento, o pregão se insere, portanto, nas hipóteses de modalidades de licitação. Vamos repetir aqui para o Marcos a aula passada. O que seria a modalidade de licitação? Modalidade de licitação, Marcos, é procedimento. Então, modalidade de licitação, nada mais, nada menos que procedimento. Não é não, José? Então, modalidade de licitação, nada mais, nada menos do que procedimento. Então, qual é o procedimento para licitar? São as modalidades.
E aí, hoje está em vigor quais modalidades de licitar? Está em vigor o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. O diálogo competitivo, pessoal, é uma novidade da Lei 14.133 de 2021. Por quê, pessoal? Porque na época, repito, na época do advento da Lei 8666 de 93, não havia o diálogo competitivo. Não havia a previsão do diálogo competitivo. Beleza, turma? Tranquilo? Tão bem? Marcos, show de bola. Beleza? Franciele entrou aí, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó, se ela conseguiu. Deixa eu verificar aqui. Professor. Não veio não. Marcos, tranquilo? Professor Oi. Nogueira, Tudo tranquilo, professor, beleza. quando se fala do diálogo competitivo, como se dá, como se procede? Show. Eu vou explicar para vocês, mas já que tu já perguntaste, eu vou adiantar logo aqui, diante da tua curiosidade, do teu esforço, já vou adiantar aqui. Não, eu vou explicar aqui, meu amigo merece, sim. Porque a tua pergunta, ela é muito pertinente, muito interessante por sinal. Então, o que acontece? Quando a gente fala das modalidades de licitação, nós estamos falando o quê? De uma competitividade, né? Um ambiente, portanto, ferrenho, né? De uma disputa, né? Tanto que a expressão licitação, ela deduz, né? Ela tem uma via atrativa a ideia de disputa, né? Essa aqui é o cerne da expressão licitação pública, disputa. Só que o que acontece? O Brasil, né, observando a experiência europeia, né, no que tange especificamente aos procedimentos de licitações, aos procedimentos de contratação, ela vai trazer aqui para nossas terras, né, para o Brasil, a figura do diálogo competitivo, tá? A figura do diálogo competitivo. Nós vamos agora adentrar especificamente aqui no que tange a matéria, né? Deixa eu só ajeitar aqui, que eu mexi aqui na câmera, a câmera de gravação. Peraí, mexi aqui na câmera. Pronto. Bom, vamos aqui rapidamente, pessoal, na Lei 14.133 de 2021 e vamos fazer aqui a leitura do artigo 6º, tá? Vamos fazer a leitura aqui do artigo 6º. Aliás, vamos direto aqui, diálogo competitivo. Muito bem. O que é o diálogo competitivo? Vamos lá. O diálogo competitivo, pessoal, está definido no artigo 6º, no seu inciso 42 da Lei 14.133 de 2021. Diz o seguinte: diálogo competitivo consiste na modalidade de licitação. Então, se ela é modalidade de licitação, ela é uma forma de licitar. Ela é um procedimento. Então, como é que uma licitação se processa? Como é que uma licitação se evolui? É através das modalidades de licitação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa alienação pública, a gente vai pensar especificamente na modalidade de licitação leilão. Se a gente pensa em uma licitação que envolva bens e serviços comuns, a gente vai pensar em qual? No pregão. Então, aqui nós temos uma forma de licitar, por isso que é um procedimento. Portanto, o diálogo competitivo é uma forma de licitar. Agora vamos entender qual é essa forma. Para a contratação de obras, deixa eu botar assim, ó, competitivo, para ficar bonitinho. Pronto. Olha só, Marcos, para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos. Então, aqui é uma modalização em que você verifica que licitantes vão se aproximar primeiramente da administração pública para apresentar, né, proposta, para apresentar soluções. Então, essa conjugação de propostas e soluções tem qual finalidade? Tem a finalidade de desenvolver uma alternativa mais capaz de atender às necessidades, devendo os licitantes apresentarem propostas, né? Deixa eu apagar aqui porque fica ruim para eu ler. Propostas. Cadê o peraí? Proposta final após o encerramento dos diálogos. Segue-se aqui, pessoal, que no artigo 32, não é bem esse que eu queria. Aqui. Como é que o diálogo competitivo ele é conduzido? Né? Ele é conduzido, pessoal, por meio de uma comissão de contratação. Tá? Então é formada uma comissão de contratação. As outras modalidades de licitação, como medida de regra, nós temos somente
um agente de contratação, que se for pregão será o pregoeiro, e se for leilão vai ser o leiloeiro oficial ou o servidor designado. Então aqui a ideia é um fomento de ideias, que desse fomento de ideias vai sair, portanto, o fenômeno da contratação. E aí segue-se aqui na leitura do dispositivo, só um instantinho, não é nem esse, só verificar aqui. Espera rapidinho. Aqui. No artigo 32, José, deixa eu ver aqui. Tá conseguindo ver aqui? 32? Então tá. O diálogo competitivo envolve uma licitação que precisa-se de, na verdade, de confluência de ideias, né? Geralmente para inovação tecnológica, para quando você verifica uma necessidade de adaptação de várias soluções. Então, vamos aqui entender a sua lógica. A modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica. Então aqui não é uma ideia de um modelo de pura cisania, de que tem que vencer só um. Não. Aqui envolve o quê? Pessoas que podem somar ideias e dessa soma de ideias pode resultar num contrato. Então, a inovação tecnológica, né, vamos supor que seja uma nova inteligência artificial para soluções que inviabilizem, portanto, invasão dos sites oficiais do governo federal. Vamos supor que o Tesouro Nacional está pretendendo criar um programa, um software que permita a proteção, a blindagem dele contra hackers. Então, o diálogo competitivo vai trazer essa possibilidade, porque aqui a ideia não é uma seleção de um melhor do outro, mas uma conjugação de maneira que todos lucrem no processo. Esse modelo não é brasileiro, tá, pessoal? Infelizmente o Brasil ele carece pouco de desenvolvimento nesse sentido, acaba que a gente importa. Então o diálogo competitivo é muito comum na Europa, tá? Nas licitações públicas da Europa é muito comum. Bom, para a gente encerrar, nós temos o inciso 2, que diz o seguinte: verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: solução técnica mais adequada, requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida, a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Então aqui é como se fosse uma reunião de esforços para que haja, portanto, uma vidoura contratação. Então é um ambiente de confluência de ideias que vão se somar esforços para que haja, sim, enfim, uma contratação. Então é um modelo bem diferente, muito incomum no que a gente está acostumado no nosso dia a dia, mas é a realidade da 14133 de 1º de abril de 2021. Tudo bem, José? Ok. Beleza? Marcos, alguma dúvida aqui? Tá calado, cara. Fala aí. Tudo certinho? Só acompanhando, professor, só acompanhando, tá tranquilo. Tranquilo, então vamos embora. Pessoal, outro ponto que é importante aqui dialogarmos. A Lei 14.133 de 2021, ela não mais prevê a tomada de preços e o convite, tá? Em um momento vindouro eu vou explicar por que isso de uma forma mais específica, tá? Então, voltando aqui ao exame da competência legislativa em matéria de licitações e contratos e também a questão da norma geral, o que nós temos? Nós temos aqui que normas gerais vão compreender o quê? Vão compreender as licitações e contratos. Então, quem que vai apitar sobre licitações e contratos é quem? A 14.133 de 2021. Mas antes, pessoal, eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês e eu vou ditar. Olha só, nós temos aqui a Lei Complementar 123, certo? De 2006. A Lei Complementar 123 de 2006 traz uma disposição aqui específica. Deixa eu ver aqui a internet, pessoal, porque senti ali que teve uma pancadinha, né? Um recuo. Peraí. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Eu senti que teve... Deixa eu trocar essa internet aqui, pessoal. Rapidinho.
Pronto. Pessoal, tá legal? Tá bem? Estão me ouvindo bem? Tô indo. Tá melhor ou a mesma coisa? Tá bom, tá bom. Tá, vamos Melhor. lá. Então, pessoal, voltando aqui, nós temos aqui, pessoal, a Lei Complementar 123 de 2006. Na Lei Complementar 123 de 2006, nós temos aqui um dispositivo especial, pessoal, que trata sobre as aquisições públicas. Essas aquisições públicas em que ambiente? Em ambiente que envolva microempresa e empresas de pequeno porte. Tá? Então, nós temos na Lei Complementar 123 de 2006 um conjunto de normas que, por sinal, são anteriores à Lei 14.133 de 2021, que trata sobre aquisições públicas, correto? Muito bem. A questão é o seguinte, pessoal, é que a Lei Complementar 123, ela também é, pessoal, uma norma geral. Olha só, esta lei complementar estabelece, repito, esta lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos poderes. Então perceba que também é uma norma geral. E nós estudamos lá em constitucional que normas gerais são normas centrais de todo um ambiente de leis. Então, a centralidade das normas gerais, ela não se sobrepõe logicamente à Constituição. Ela depende da Constituição validar ou não elas. Mas a questão é que ela tem uma posição especial de ser um centro cujas leis especiais a gravitam. O que ocorre são dois pontos. Primeiro, é que a Lei Complementar 123 ela é norma geral em matéria de microempresa e empresa de pequeno porte. Isso é um ponto. Segundo ponto, José, essa lei complementar, em tese, ela assumiria uma hierarquia acima da lei ordinária. Por quê? A 14.133, pessoal, é uma lei ordinária. A 14.133, ela é uma lei ordinária. Ela é uma lei ordinária. Você pode perceber categoricamente que ela é uma lei ordinária. E aí fica a grande dúvida. E aí, professor, como é que fica? Vai priorizar as disposições das legislações e contratos perante a Lei Complementar 123, quando envolver microempresa ou empresa de pequeno porte, ou em matéria de licitações, a 14.133 ela prepondera. Repito, vou fazer de novo. Professor, em sendo a Lei 14.133 de 2021 uma norma geral, olha aqui, uma norma geral, ela ficará preponderante a Lei Complementar 123 em se tratando de licitações e contratos, ou, por ser uma lei complementar e também norma geral, se envolver microempresas e empresas de pequeno porte, mesmo no tema licitações, essa aqui vai preponderar, ou seja, essa lei complementar irá preponderar. Bom, pergunta bastante interessante, poderia ser questão de prova, né? Mas na verdade, pessoal, a Lei 14.103 de 2021 ela é norma geral por força da Constituição e se limita às matérias de contratação e licitação. Então, em licitação e contratação, não é a Lei Complementar 123 que apita. Ela vai ficar quietinha, calada. Quem vai apitar é a 14.133. Porque a 14.133 ela é norma geral em licitações e contratos administrativos. Então, mesmo havendo uma disposição clara, lá no artigo 42 e diante, tratando sobre licitações e contratos, é especificamente subordinada às disposições da 14.133. Por quê? Porque as disposições da lei complementar, elas só tratam sobre microempresa e empresa de pequeno porte quanto ao seu tratamento favorecido, mas não tem hierarquia para sobrepor a norma geral, mesmo ela sendo lei ordinária. Esse é o entendimento, pessoal, pacífico da doutrina. Outro ponto que eu queria destacar para vocês é o seguinte, é que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, olha só, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a lei complementar e a lei ordinária não possuem hierarquias. Muito bem. José, feito isso, está preparado para escrever? Está preparado, Marcos, para escrever? Que eu já falei bastante coisa. Sim. Preparados? Conta, Então tá, vou só pegar aqui um copo de água, não vai dar nem um minuto, José. Pode marcar aí no celular, não vai dar nem um minuto. Vou só pegar um copo de água e já volto. Menos de um minuto. Não, tranquilo.
Vamos lá. Pessoal, anotem aí no caderno. Vamos lá? Continuação da aula passada. Coloquem assim. No que tange a previsão normativa dada na Lei Complementar 123, repito, e não obstante a previsão normativa dada na Lei Complementar 123 de 2006, acerca de aquisições públicas. Abra um parênteses, coloque assim: licitações públicas. Licitações públicas. Fecha parênteses. Envolvendo microempresa e empresa de pequeno porte, envolvendo microempresa e empresa de pequeno porte, envolvendo microempresa e empresa de pequeno porte, não poderá se sobrepor às disposições contidas na Lei 14.133 de 2021. Por ser norma geral, em matéria de licitações e contratos, Tá anotando aí, Marcos? Tá conseguindo acompanhar? Sim, professor, tudo certo. Beleza. Vambora. José, Marcos, tô enxergando isso aqui? Vamos lá, pessoal. É o seguinte. A Lei 14.133, repito, a Lei 14.133 de 2021, ele traz uma previsão específica quanto à aplicação ou não da Lei Complementar 123. Vou repetir. O artigo 4º da 14.133 de 2021, ele traz uma previsão específica quanto à aplicação ou não
da Lei Complementar 123 de 2006 acerca de licitações e contratos. Correto? Então aqui a gente está tendo a chance de olhar a aplicação, portanto, do que eu falei. Olha só. O artigo 4º diz o seguinte: aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta lei as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123 de 2006. Ou seja, a parte que trata de licitações e contratos para as microempresas e empresas de pequeno porte precisam observar primeiro o artigo 4º. Aqui, pessoal, tem um ponto interessante. O artigo 4º, ele não trata de regulamentar os benefícios para as microempresas e pequeno porte, por mais que ele amplie, correto? Por mais que ele amplie. Mas aqui trabalha condições e regulamentos quanto as microempresas e empresas de pequeno porte possam se valer desses benefícios. É como se fosse o seguinte, pessoal, eu tenho aqui a porta, certo? Para entrar na porta, tem que bater. Quando vai bater na porta, quem abre a porta é a Lei 14.133 de 2021. Então a Lei 14.133 de 2021 é aquela que vai olhar e vai receber ou não a microempresa e empresa de pequeno porte no que tange aos benefícios. Agora, o que vai reger os benefícios é indiscutivelmente a Lei Complementar 123. E mais, você vai ver que a Lei 14.133 de 2021, né, o exemplo das startups, ela traz certos outros benefícios, tá? Traz outros benefícios. Então, os benefícios, repito, os benefícios dessa lei complementar, é essa lei complementar que apita. Mas, para que a microempresa e empresa de pequeno porte venha a participar da licitação com esses benefícios, precisa ser primeiro autorizada pela 14.133. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, José e Marcos. Independentemente dos benefícios da Lei Complementar 123, as microempresas e empresas de pequeno porte, elas têm o direito de participar das licitações. Não existe na Lei Complementar 123 e muito menos na 14.133 de 1º de abril de 2021 qualquer norma restringindo, nesse contexto do princípio licitatório, a participação das empresas, que sejam microempresas e empresas de pequeno porte, a não ser condições que são dentro da isonomia, dentro da ampla competitividade, que não permitem mesmo ela ser objeto de contratação. Por exemplo, ela oferta uma proposta inexequível. Então, isso ocorre. Né? E é o mesmo efeito que daria para uma multinacional, uma SA, que estivesse participando da licitação. Isso aí não tem nenhum mistério. Muito bem, então, feito essa observação, vamos lá. As disposições que se referem ao caput deste artigo, ou seja, desses benefícios, são aplicadas no caso de licitação para aquisição de bens ou serviços em geral, ao item ou ao valor estimado, for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Pessoal, aqui eu tenho que colocar no caderno que é mais difícil. Vamos lá, vou explicar isso aqui porque mexe um pouco com matemática. Isso aqui pode cair na OAB. Então, eu vou aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui no caderno para explicar isso aqui. Então, vamos lá. Bom, lá na lei complementar, vamos lá, gente. Isso aqui é um pouquinho mais chatinho, mas vocês vão entender. E tem questão de prova com isso aí, viu, Marcos? Presta atenção, cara. Olha só. Na Lei Complementar 123, ela traz a definição do que é microempresa e empresa de pequeno porte. Vamos lá. Bom, aqui temos o artigo 3º, inclusive sofreu uma alteração normativa. E aqui o inciso 2.
entender isso aqui. Então, o que é uma microempresa e uma empresa de pequeno porte? Vamos lá. Para os efeitos desta lei complementar, considera-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária. Então, pessoal, se a sociedade empresária é uma limitada, né, é uma anônima, correto? A sociedade simples. A sociedade simples, pessoal, geralmente é uma sociedade de profissionais liberais que não executam atividade empresarial. Por exemplo, uma clínica médica, uma clínica pessoal, é uma sociedade simples, certo? Ela não é uma sociedade empresária. Ali não é uma empresa que vende mercadoria, é uma sociedade simples, correto? Um escritório de contabilidade é uma sociedade simples. A empresa individual de responsabilidade limitada. Pessoal, essa aqui, ela foi extinta. Ela não existe mais no planeta Brasil, tá? Aqui no Brasil não existe mais. Beleza? Que é a antiga Eireli. Todas as Eirelis, elas se transformaram, pessoal. Preste atenção. Elas se transformaram em sociedade empresária unipessoal de responsabilidade limitada. Então, todas essas sociedades, todas as EIRELs, se tornaram uma sociedade empresária unipessoal, mas de responsabilidade limitada, que nada mais é do que uma sociedade limitada unipessoal. Nada mais é do que uma sociedade limitada unipessoal, que também é chamada de SLU. Então, repito, todas as EIRELs foram transformadas em sociedade limitada unipessoal, que são sociedade empresária unipessoal que tem responsabilidade limitada. Então, as sociedades que são de responsabilidade limitada, hoje, elas se subdividem em pluripessoal e unipessoal. Pluripessoal quando tem 2 ou mais sócios. Unipessoal quando só tem um único sócio. Então, essas sociedades ditas de responsabilidade limitada tem a categoria que era a unipessoal. Na unipessoal, nós temos um único sócio gestor total da entidade. Então, dentro desse quadro pontual, o que nós temos? Nós temos, portanto, aqui, pessoal, que as EIRELs não existe mais na terra chamada Brasil. Terra Brasil só para brincar um pouco. Muito bem, então, e temos aqui o empresário. Esse empresário aqui, pessoal, é chamado de empresário individual. De empresário individual. Por quê? Porque a doutrina, né, principalmente a de Fábio Lua Coelho, ela classifica o empresário em empresário, sociedade empresária e empresário individual. Essa classificação ela não é muito usual no âmbito prático. Quando a gente olha o termo empresário, é só aquele cara que é titular de uma empresa, né? Titular de uma atividade empresária. Mas só para desencargo de consciência, eu estou aqui esclarecendo vocês. Então, por favor, cuidado. Toda EIRELi, ela deixou de existir no Brasil. Não existe mais essa previsão. Elas foram transformadas em sociedade limitada unipessoal, que é uma sociedade empresária unipessoal que tem uma responsabilidade dita limitada. Bom, a que se refere o artigo 966 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que é o Código Civil, devidamente registradas nas empresas, no registro de empresas mercantis. Essa aqui, pessoal, só vai ser quando for sociedade empresária e empresário individual. Vou repetir. Quais são as entidades que são obrigatoriamente registradas no registro de empresas mercantis? Somente as sociedades empresárias e o empresário individual. Okay? Somente a sociedade empresária e o empresário individual. Correto? Beleza, então. Vamos fazer aqui assim, bonitinho. Fica melhor para estudar. Ótimo. Muito bem.
e no registro civil de pessoas jurídicas. Essa aqui, pessoal, é somente a sociedade simples. Então, vejam com muita cautela. Olha só. Vejam com muita cautela. Quando a gente fala de sociedade simples, o registro dela é onde? No registro civil de pessoas jurídicas. E quando é sociedade empresária ou empresário individual? O registro é feito no registro público de empresas mercantis. Então são registros diferentes. Esse registro aqui no Maranhão, pessoal, tem a sua junta, que é a JUSEMA, tá? Então aqui no Maranhão nós temos as juntas que fazem parte do sistema registral de empresas e a JUSEMA é uma delas. Tem a do Piauí, tem a do Rio de Janeiro. Então aqui no Maranhão, por exemplo, vou colocar aqui como exemplo, por exemplo, nós temos a JUSEMA, tá? Junta Comercial do Estado do Maranhão, correto? Muito bem. Então o que é uma microempresa? Deixa eu colocar aqui as siglas. Microempresa. E o que é uma empresa de pequeno porte? Uma empresa de pequeno porte. O que é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte? Uma microempresa ou empresa de pequeno porte é o que, pessoal? 1. É uma sociedade empresária. 2. Uma sociedade simples. Ou um empresário individual. Por que o senhor não colocou sociedade limitada unipessoal? Porque é uma sociedade empresária. Ok? Então eu vou fazer aqui, viu, José? Marcos, presta atenção. Então eu vou colocar assim, ó, microempresa. Ou, deixa eu fazer aqui uma letra bem bonita aqui pra gente. Califórnia. Eu acho essa letra linda. Ela não é muito usual para petições, né? Eles não gostam muito. Mas assim, para escrever aqui, eu acho legal. Então, microempresa e empresa de pequeno porte são o que, gente? Uma sociedade empresária ou o empresário individual e a sociedade simples. Na sociedade empresária, eu posso ter a unipessoal, que no caso é a SLU, ou demais sociedades pluripessoais. Tá errado aqui, Chico? Foi sem sugestão, não entendi nada. É LTDA, uma SA, né, etc. Ou empresário individual, ok? Então, a microempresa ou empresa de pequeno porte, ela vai compreender o que, pessoal? Uma sociedade empresária ou uma sociedade simples. Agora, a sociedade empresária, pessoal, é submetida ao registro público de empresas mercantis e atividades afins. O nome dela completo é assim, tá? Por mais que ela não esteja dessa forma, esse é o nome dela completo, tá? E sociedade simples no registro civil de pessoas jurídicas. Isso aqui está correto. Ok. Então, para ser microempresa e empresa de pequeno porte, cara, tem que ter essas situações aqui. Não pode fugir dessa regra aqui, não. Tá ok, pessoal? Belezinha? Marcos, tranquilo? Beleza. José, tranquilo? Beleza? Tranquilo. Veja que eu peguei esse bando de informação aqui e transformei nesse macete aqui. Legal? Pode anotar que tá show de bola, tá? Muito bem. Agora, pessoal, no enquadramento somente de microempresa é que muda, tá? O que é uma microempresa, né? O enquadramento dela. O enquadramento de microempresa, pessoal, é quando ela ofira receita bruta igual ou inferior a R$300 mil. Só que é uma receita bruta, né,
ano calendário, ou seja, durante um exercício financeiro, tá? Não é mês, é durante um exercício financeiro. Então, durante um exercício financeiro, né, passou um ano, ela tem uma receita bruta igual ou inferior a 360 mil, ela é microempresa. Agora, Marcos, tá prestando atenção, cara? Presta atenção, Marcos. Olha só. Marcos, empresa pública. Marcos, empresa pública. Oi, não. tô ouvindo. Vamos embora. Pequena empresa. Então, me perdi aqui. Empresas de pequeno porte. Vamos lá, presta atenção. Empresas de pequeno porte. EPP. Olha só. Uma empresa de pequeno porte, já é bem diferente. É um negócio mais robusto. A receita ano calendário da bruta, ela tem que ser superior a 360 mil, mas igual ou inferior a 4 milhões e 800 mil reais. É muito dinheiro. Então, aqui, pessoal, nós temos uma empresa de pequeno porte. Ok? Então, as microempresas, elas compreendem uma receita que vai, só para ilustrar, tá? Lógico que não é isso, mas de R$1 a 360 mil. Okay? Só para ilustrar, lógico que não vai ter uma microempresa de R$1. Aí é molecagem. Mas, se for empresa de pequeno porte, vai de 360 mil e 1 centavo até 4 milhões e 800 mil reais. 4 milhões e 800 mil reais. Ok? Então, de 1 centavo até 360 mil, microempresa. Agora, não é receita líquida, pessoal. O que é receita bruta? É tudo que ela capta. Receita líquida é porque depois que ela tem, depois de pagar impostos, pagar a servidores, empregados, as contas de luz, conta de água, enfim. Quando ela paga tudo, é receita líquida. Mas a bruta é a soma do que ela consegue levantar. Então, se ela consegue levantar durante um ano 360 mil, ela se enquadra como microempresa. Mas se durante um ano ela consegue honrar arrecadando 361 centavos, 360 mil e 1 centavo, aí ela já pula de degrau, então ela se torna uma empresa de pequeno porte. Beleza? Muito bem. Aí, quando você fala arrecadando, está falando em faturamento, né? Isso. Compra ou... Ah, tá. Isso. Vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer a identificação, pessoal, da receita bruta? A identificação da receita bruta se deve, né, pelo faturamento, como muito bem falou aqui o Marcos, o José, do faturamento da empresa, que não condiz com a receita líquida, que é receita bruta menos gastos. Ok, pessoal? Aliás, menos despesas, né? Esse gasto tá errado. Menos despesas, fica mais técnico. Muito bem. Então, isso é receita líquida. Ok? O que ocorre, pessoal? Então, antes da 14.133 de 2021, para que uma empresa pudesse participar de um procedimento licitatório, o que bastava, turma? Bastava ela oferir o faturamento receita bruta. Bastava ela ter o faturamento da receita bruta dela. Ocorre que, se a gente for olhar o artigo 4º, ou já dá aqui um breve intervalo, mas um breve intervalo mesmo, pessoal, só para eu me organizar aqui e voltar. O artigo 4º da 14.133 mudou a coisa. Olha só. Vou ler aqui o parágrafo primeiro e depois eu vou ler aqui o parágrafo segundo para vocês, tá ok? Vamos lá. O que diz o parágrafo primeiro do artigo 4º da 14.133? As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas, inciso 1, no caso de licitação para aquisição de bens ou serviços, em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fim de enquadramento como empresa de pequeno porte. Aqui já mudou, pessoal. Porque para que haja
a participação da microempresa e empresa de pequeno porte, ela vai levar em consideração, pessoal, não mais a receita bruta, mas o valor licitado. Então, olha aqui que mudou. Então, cuidado. A partir da lei número 14.133 de 2021, será levado em consideração não mais a receita bruta, ou seja, faturamento da microempresa ou empresa de pequeno porte, mas sim o valor licitado condizente ao aporte de 4.800.000 reais. Vou continuar aqui a explicação. No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima de para esses fins, como empresa de pequeno porte. Aí vem, parágrafo 2º. A obtenção dos benefícios que a que se refere o capítulo ativo fica limitada às microempresas de pequeno porte, que no ano calendarizado da licitação ainda não tenha celebrado contratos com a administração pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitidas para fins de enquadramento. Em outras palavras, as microempresas e empresas de pequeno porte, elas não podem participar de uma licitação alegando benefício da lei complementar se a soma dos contratos em que ela ganhou a licitação ultrapasse 4.800.000 reais. Professor, então o senhor está dizendo que ela não vai participar da licitação? Não, ela vai participar da licitação. Mas a questão é que os benefícios da lei complementar 123 de 2006 só vão se dar para elas se e somente se o valor, presta atenção, o valor dos contratos que ela já fez com a administração pública não supere 4.800.000 reais. Então, o que é que acontece? Se superar 4.800.000 reais, mesmo que seja um contrato só, ela pode participar da licitação, ela participa. Pregão, concorrência, ela participa. Leilão, mas ela não vai participar no contexto de ter também os benefícios da 1433. Então, não é o faturamento, preste atenção, gente, não é mais o faturamento que vai definir se participa ou não. O faturamento é só o enquadramento dela como microempresa e empresa de pequeno porte. É só esse enquadramento. Agora, para ela participar tendo os benefícios, a soma dos contratos em que ela já assinou com a administração pública não pode ser superior a 4.800.000 reais. Por que teve isso? Em 2007 em diante, o Tribunal de Contas da União teve vários posicionamentos, aliás, já teve antes, mas mais especificamente nesse período, trazendo recomendações e orientações para que levasse em consideração a capacidade da empresa dela bancar as atividades. Então a gente sabe, pessoal, no dia a dia das atividades, que uma empresa que participa de uma atividade e ela não consegue lucrar pelo menos 30% daquilo que está ali na operação, no contrato, se ela lucra 10, 15%, uma hora ela vai quebrar. Uma hora ela não vai sustentar-se. Né? Evidentemente, esse percentual de 30% ele é uma estimativa aqui colocada, né? Pela experiência. Mas vamos pegar aqui o Grupo Mateus. O que o Grupo Mateus faz? Ele tem lá compras, né, que vai de 1 milhão e poucos reais. Se essa empresa, dentro dessa operação de venda de 1 milhão e poucos reais, ela não consegue oferir 30%, pode ter certeza que numa outra operação ela vai cada vez mais não tendo sustentação. Então, essa que é a ideia dos 4.800.000. Porque, na verdade, esses 4.800.000 é o valor do contrato em si, que leva em consideração uma série de despesas que essa microempresa, empresa de pequeno porte vai ter. Então, é uma estimativa mínima de 30%. Isso aqui não está na prova, é uma questão que eu estava, inclusive, conversando com um dos gestores do Mateus. Eu estava ontem conversando com uns caras. Ele estava me dizendo isso, que uma empresa que tem menos dessa margem de lucro, dali, ela vai quebrar. E o Mateus... Pessoal, tranquilo quanto a isso? Tranquilo. Marcos, tranquilo? Pessoal, vamos dar aqui um breve intervalo, tá? E a gente volta aqui uns 10 minutos no máximo. Eu queria que, diante dessa situação superveniente,
nós tivemos 15 minutos, tá? Meio-dia e 15. Se eu conseguir terminar antes, ótimo. Mas se não, pessoal, eu quero que vocês tenham na mente. Gomes entrou ou tá pedindo para entrar? Deixa eu ver aí. E eu tô aqui, tô presente. Ah, tá. Ah, tá. A menina entrou, gente? A Franciele? Não. Pelo jeito. Então, pessoal, vamos pedir só uma tolerânciazinha depois de 15 minutos pra gente terminar Adonis, seja muito bem-vindo, viu? Eu pedi para Marcos e o José serem o co-organizador da sala, tá? Porque eu sei que tá no teu trabalho e tal. Pessoal, Certo, certo, obrigado. vamos lá. Vou dar agora um breve intervalo aqui rápido. É o tempo que eu tomo café e volto, tá bom? Ok. Beleza.